Falando de lipídios de forma geral, nós temos vários tipos de lipídios, mas só para a gente se lembrar, um que é muito clássico e bastante encontrado na nossa dieta são os ácidos graxos. Os ácidos graxos, quimicamente falando, eles têm uma terminação química de ácido, né? Que é essa terminação em azul aqui. E aí ele vai ter a classificação de saturado, quando a cadeia carbônica, né, os carbonos têm ligação simples entre si. Agora, ele vai ser chamado insaturado quando ele tem uma ligação dupla, ou mais de uma ligação dupla. E aí, percebam bem que na estrutura da molécula, quando tem uma ligação dupla, ele forma, no espaço físico que a molécula ocupa, ele forma uma quebra, né? Essa quebra, esse cotovelo, ela faz com que esse ácido graxo insaturado, ele não se deposite com tanta facilidade quanto o saturado, uns sobre os outros. Então, este ácido insaturado, ele vai, vamos assim dizer, escorregar melhor uma molécula sobre a outra e ele vai ter mais cara de óleo vegetal. Já as gorduras saturadas, porque as ligações simples faz com que a molécula tenha uma disposição espacial longilínea, permite que essas moléculas se empacotem, formem camadas no espaço, se organizem melhor, e por se organizarem melhor, a temperatura ambiente, ou um pouco mais fresco, né, uns 15 graus, 17 graus, essas substâncias, elas vão ter um aspecto mais sólido, e aí a gente vai falar de gorduras saturadas, né, como é o caso, por exemplo, da banha do porco, do óleo do coco, que quando tiver ali uns 20 graus, elas têm uma cara um pouco mais sólida. Claro, se você pôr na panela, ela vai derreter, mas já os insaturados, como é muito comum encontrar em óleos vegetais, pelo fato de ter essa dupla ligação, ele forma um cotovelo, e esse cotovelo, então, faz com que a molécula não se deposite com tanta facilidade uma sobre as outras, e a temperatura ambiente, você vai encontrar essas moléculas fazendo parte, então, dos óleos vegetais. O que nós temos, então, é que na dieta, né, se você, normalmente, as gorduras de origem animal, elas têm maior quantidade de ácidos graxos saturados, as gorduras, ou melhor, os óleos de origem vegetal, eles têm maior quantidade de ácidos graxos insaturados. É por isso que é tão falada a dieta mediterrânea, né, como protetora das doenças cardiovasculares, né, da aterosclerose, justamente por causa do consumo de azeite, e mesmo de alimentos de origem marinha, justamente porque tem uma boa quantidade de óleos insaturados, que tem essa característica de não se empacotar, tem maior fluidez, e aí tem um efeito metabólico relativamente favorável para a saúde. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco também com mais detalhes. Bom, então, existe uma classificação de ácidos graxos insaturados bem famosas, com bastante debatidas nas ciências da nutrição, e aí tem o ômega 3, 6 e 9, mas... Então, esses ácidos graxos, ômega 3, 6 e 9, aqui, como exemplo, o ômega 3 e o 6, eles são ácidos graxos essenciais para a nossa dieta, ou seja, o nosso corpo precisa da ingestão desses ácidos graxos. Ou seja, se a gente não consumi-los na dieta, a gente vai ter problemas de saúde, com certeza. Bom, uma organização que esses ácidos graxos têm, tanto nos vegetais quanto nos animais, inclusive em nós, seres humanos, é que eles não vão estar na forma de ácidos graxos livres, como aqui. Eles vão estar normalmente empacotados em 3 moléculas de ácidos graxos com um glicerol, formando aquilo que a gente chama de triglicérides. Então, não é que você vai encontrar facilmente ácidos graxos livres na sua corrente sanguínea. Normalmente, isso vai estar na forma de triglicérides. E os triglicérides é que, portanto, vão aparecer lá no exame do médico, quando você faz um exame de sangue,
E aí o médico dá aquele puxão de orelha, fala, olha, seus triglicérides estão altos, né, tem que tomar cuidado com a saúde. É isso aqui que a gente está falando, então, desse tipo de molécula. Bom, as gorduras trans, como a gente estava falando, que elas aumentam o risco para doenças cardiovasculares, elas têm uma configuração espacial, apesar de elas serem feitas de origem vegetal, elas têm uma configuração espacial parecida com os ácidos graxos. E, portanto, elas também caem nessa questão do empacotamento, né, da solidificação à temperatura ambiente. Por isso que elas são chamadas de gorduras trans. Elas acontecem muito em produtos industrializados e, inclusive, ela foi banida, né, dos Estados Unidos na produção industrial de alimentos, e deve ser banida, inclusive, por causa do mal que ela faz, do aumento do risco de doenças cardiovasculares. Então, é assim, os alimentos industrializados de pacotinho, eles normalmente são bastante ricos em gordura, né? Quando você morde um salgadinho, uma bolacha faz crack, tenha certeza que aquele crack tem a ver com a composição de carboidratos e lipídios. Muitos desses lipídios podem ter gorduras vegetais hidrogenadas e gordura trans. Então, tome cuidado, é interessante evitar ao máximo, né, fazer com que esses tipos de produtos alimentícios façam parte da sua dieta convencional do dia a dia. O melhor mesmo é comer comida de verdade, feita em casa, ou caseiras, ou evitar consumir frequentemente esses tipos de produtos industrializados. Bom, então, a gente já falou aí da diferença entre óleos e gorduras. Uma coisa bem importante para a gente pensar é a seguinte: os óleos e as gorduras, quem já viu isso de uma manteiga envelhecida, uma manteiga muito velha, vai perceber que ela tem um cheiro e um gosto peculiar. Esse cheiro e gosto de uma manteiga envelhecida, ou, por exemplo, quem já comprou óleo de linhaça deve saber disso, é um gosto daquilo que a gente chama de gordura rançosa ou óleo rançoso. Mas o que é uma gordura ou um óleo rançoso? É uma gordura e um óleo que passou por reações químicas e que, a partir deste momento, ele já não está na sua forma ideal para cumprir uma função nutricional adequada para o corpo. Então, aquilo que tecnicamente poderia ser benéfico como um lipídio nutricional, através do tempo, do desgaste, da exposição ao calor, à luz, esse lipídio que poderia ser bom para a saúde, a partir de agora, ele vai sofrer reações químicas com produção de radicais livres, e esses lipídios oxidados, eles, então, são muito maléficos para a nossa saúde, com várias questões. Uma delas é, por exemplo, de atrapalhar a integridade das membranas celulares. Isso pode, de forma geral, causar ou promover inflamações, né? Elas podem ajudar o processo aterosclerótico, ou seja, o processo de formação de placas de ateroma, né? Que são processos de inflamação na nossa circulação. Além de predispor, né, o organismo a outras doenças inflamatórias, doenças autoimunes, artrite, predispor até mesmo a casos de câncer. Então, assim, tomar muito cuidado com aquilo que a gente chama de oxidação lipídica, ou seja, o processo de envelhecimento de óleos e gorduras. Por isso que quando o tema é o uso de óleos e gorduras, a gente tem que prestar muita atenção para a qualidade desse óleo e gordura, né? Em geral, quanto mais fresco, mais novo, melhor para a saúde, justamente porque a gente evita de comer óleos e gorduras rancificados, oxidados. Então, um exemplo, né, deles é o colesterol oxidado. Então, por exemplo, colesterol oxidado você vai encontrar no leite em pó. No leite fresco de uma ordenha recente, você não vai achar, a priori, colesterol oxidado, não em grande quantidade. Mas no leite em pó, por ele ser um alimento industrializado,
e de longo tempo de prateleira, o colesterol naturalmente presente no leite, ele vai passando por reações químicas e ele vai se oxidando. Pois bem, o colesterol oxidado, ele tem propriedades aterogênicas, citotóxicas, ou seja, ele faz mal para as células, cancerígenas e mutagênicas. É claro que num pouquinho de leite em pó não é suficiente para fazer um estrago na saúde. Mas quando a gente fala de dieta, tudo que a gente puder fazer para comer mais alimentos frescos, comer mais alimentos in natura, e menos processados, menos industrializados, é melhor para a nossa saúde, justamente por causa do efeito cumulativo que tem esses produtos ou esses compostos, especialmente oxidados, quando a gente fala de lipídios.